Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a este podcast Homem que é Homem da Gênero TV. Sabemos que, como sociedade, vivemos sérios problemas. Também é claro que temos coisas positivas, temos coisas muito boas que podemos partilhar, mas o objetivo aqui é transformarmos, o objetivo aqui é melhorarmos, o objetivo aqui é trazermos o bem-estar das famílias na nossa sociedade, o bem-estar de toda essa sociedade. E sabemos que um dos assuntos que nos preocupa é o narcisismo. E este narcisismo verifica-se também nas famílias. Como é que nós familiares, como é que nós família lidamos com esta situação? E sabemos que há muitas reclamações. Hoje em dia, na esfera do casamento, parece que há muito romantismo. Quer dizer, fala-se tanto do romantismo, fala-se tanto de flores para aqui, flores para colar, e aparentemente está tudo bem, né? Mas no fundo, quando conversamos com as pessoas, com as famílias, com as mulheres, com os homens, entendemos que há problemas bastante profundos e uma das causas desses problemas é a questão do narcisismo. Será que sabemos o que é isso? Como é que nós podemos, digamos que, perceber que estamos a viver uma relação onde o narcisismo está ali, presente, e sabemos que este narcisismo nunca deixa as pessoas à vontade. E, no caso, vamos trazer o narcisismo na família ou na esfera familiar. Meu nome é Gilberto Macuacua Harilal. E comigo, mais uma vez, é Eugênio Braz, para falarmos da questão do narcisismo, que já trouxemos aqui em outras ocasiões com a nossa colega. E hoje vamos aprofundar mais uma vez para discutirmos, de fato, como é que podemos prevenir ou evitar ou tratar ou lidar com questões de narcisismo ao nível da família, de modo a que tenhamos famílias mais saudáveis, para podermos ter crianças, filhos também que crescem e são educados numa esfera muito saudável, de modo a desenvolverem todo o seu potencial. Bem, como dizia o Gilberto, nunca tivemos uma sociedade ou sociedades tão romantizadas em que o amor parece que está no ar. Entretanto, também temos as sociedades com muitos problemas tão gritantes ao nível da família. Se de um lado nós falamos do 14 de fevereiro, dia dos namorados, e temos dia dos pais, dia das mães, e falamos de todas aquelas coisas que nós vemos nos filmes, novelas, o amor parece que é a linguagem comum, entretanto... A realidade é oposta, é muito triste. Temos tantas violências formas de violência baseadas no gênero, temos outras formas de violência física, entre homens, inclusive. Desestruturação das famílias. Exatamente, problemas de saúde mental, abandono do lar, divórcios, e crianças que são prejudicadas, abandonadas por causa dessa desestruturação da esfera familiar. Por isso mesmo, acho que, para dar continuidade à questão do narcisismo, temos aqui o nosso colega que vai certamente abordar isso aí e ajudar-nos nessa conversa para podermos dar um contributo. O nosso convidado hoje é Raul Mabasso. Ele é psicólogo clínico, mas também é mestre em estudos de desenvolvimento da família. Portanto, não há melhor pessoa para a gente abordar este tema. Bem-vindo. Bem-vindo, Raul. Raul. Muito obrigado, Gilberto, muito obrigado, Braz. E vamos começar por... talvez até antes de um quadro como tal, mas a questão de uma definição do que pode estar... Hoje também está na moda falar, não, é aquele narcisista, narcisismo. Será que todos entendemos? Será que todos temos uma compreensão do que é o narcisismo? Exato. Muito obrigado. Bem, numa forma geral, não é simples, quando nós falamos de narcisismo, estamos a falar do quê? Do indivíduo, não é? Que quer ser o palco das atenções, não é? Ele é o super-homem, Superman, não é? É um super-homem. Ele é detetor do conhecimento. O conhecimento está em volta dele. Os outros não sabem nada. Os outros não sabem nada. E é um indivíduo que não aceita críticas. Sempre tem razão. Ele não aceita críticas porque sente-se diminuído. Quando critica,
é como uma espécie de confronto a essa pessoa. Quer dizer, está a mexer com a minha masculinidade, ou eu como mulher, ou eu como homem. E sempre vejo os outros como inferiores. Então, o narcisismo é exatamente isso, de uma forma para as pessoas poderem entender. Exato. E esse tipo de pessoa, você pode falar, quer trazer a ela a um diálogo, e, no entanto, vai ser um monólogo praticamente, porque vai te deixar falar, mas que daí não passa disso. É que, exato. O que acontece com indivíduos narcisistas? Uma coisa muito interessante, não é, que chama muita atenção quando nós falamos de pessoas narcisistas. Tem dois pontos. Um é que os outros não têm razão. Dois é que sempre eu sou vítima. Ele, o narcisista, é a vítima. Sempre se coloca na posição de vítima. Exato. Não deu certo, não. É por causa do fulano. Não, o Gilberto é por causa do Gilberto. Então, de repente, tem uma reunião com a esposa e tudo mais. Não, está a ver? Perdi contrato por sua causa. Então, nunca assume, não é, as responsabilidades, não é, erros, os seus erros. Então, comportamento. é como se estivéssemos com um indivíduo que não consegue pegar o dedinho indicador e apontar. Eu é que sou o culpado. Percebe? Então, podemos dizer que é uma doença também. Bem, é um transtorno, na verdade. Sim, é um transtorno. Exato, doença é um transtorno em que em algum momento passa despercebido. E por que, na verdade, nós temos muitos indivíduos narcisistas e que é difícil de reconhecer isso? Porque nós estamos habituados a doença, depressão, ansiedade, não é? Aquilo que nos incomoda. Então, na medida em que eu sinto que isto me incomoda, eu passo a assumir que estou doente. Então, um narcisista não assume. Por essa razão é que é difícil procurar apoio. Tanto um médico, tanto um psiquiatra, neste caso um médico psiquiatra, tanto de um psicólogo ou outros profissionais, exatamente, profissionais da saúde mental ou outra área de saúde. Sim. Há uma questão muito interessante que o narcisista, pela experiência que temos visto, ele pode ser identificado, pode manifestar essa natureza narcisística muito forte, por exemplo, dentro da esfera da família, mas não manifestar tanto, talvez, na esfera profissional, ele conseguir ludibriar por causa da esfera. Talvez ficar muito mais patente na esfera da família, que talvez seja isso que vamos conversar, porque eu conheço algumas pessoas narcisistas que, para alguns amigos, são top. Eles são pessoas fantásticas. Mas para o parceiro, para o membro da família, ele é outra coisa, vamos dizer assim. Muito simples, por uma razão muito simples. Porque uma outra característica é que o narcisista é manipulador. Então, essa palavra. Eu não consigo manipular o Brás, porque ele consegue... em termos de conhecimento, não é? Em termos de nível tanto hierárquico dentro da instituição, eu percebo que ele é superior, então não tem como manipular ele. E os amigos conhecem as minhas fraquezas. Então, automaticamente, se o indivíduo conhece as minhas fraquezas, é difícil manifestar o narcisismo. Então, na família, como eu dizia, o que acontece? Vamos voltar um pouco para trás. O que acontece? Nós sabemos que as nossas famílias, em termos gerais, fomos ensinados que temos que ter um respeito com os mais velhos, em particular os nossos pais. Então, se eu sou pai dentro de uma família, primeiro, sou detentor do quê? De poder. O poder está em mim. A sociedade legitima esse poder. Exatamente. Então, a outra coisa muito interessante, se eu tenho poder, logo eu tenho o quê? Sobre a sua pessoa. Eu tenho tudo, eu tenho poder e eu posso ditar as regras, limites, domínio. Tudo, e domínio. Então, logo, todas essas pessoas, como se diz na gíria, estão na palma da mão. Então, o que acontece com essas pessoas? Dentro da família, eu sendo o cabeça, como se diz na sociedade, não é? Eu sou cabeça, exatamente, sou a cabeça. Mas na esfera profissional ou laboral, eu não posso não sou cabeça. Então, não tenho esse poder de manipular, não tenho esse poder de controle. Então, o que acontece dentro da família? Vamos olhar mais para a questão da família. Então, eu sou o pai, por exemplo, se forem anotar, existem muitas pessoas na nossa sociedade que formaram-se, mas não era o desejo dele, por exemplo, fazer aquele curso. Não era o desejo dele fazer engenharia, não era o desejo dele fazer medicina. Não era, foi imposto. Exatamente. Aqui, enquanto eu pago as mensalidades, aqui, enquanto eu sou teu pai, enquanto eu aqui sou isto, então deves obediência. Então, o que acontece com o narcisista? Quando ele, como pai ou como mãe, não consegue manipular este filho ou esta filha, a filha ou o filho, não atende aquilo que são as obsessões deste pai, não é? O que acontece? Esse filho começa a ser rejeitado.
ele é colocado do lado. Então, por essa razão que vocês já ouviram, tem Até filho cria normas, leis em casa, não é? Exatamente. Que é simplesmente, no fundo, são leis punitivas, não é? Exatamente. Naquela perspectiva de que eu estou a educar, Exato. não é? Então, nessa esfera, o que é que nós encontramos? Começamos já a encontrar pais que usam a comparação, não é? Mas essa comparação é para ferir aquele filho ou aquela filha que não aceita exatamente ser manipulado exatamente a este pai narcisista. Então, agora, só lembrar uma questão que também pode ser do pai, como pode ser da mãe. Exato, narcisistas podem ser um ou outro. E casos em que os dois são narcisistas. Exato. Eu até falando disso, vou roubar um pouco uma passagem dos livros sagrados, que não preciso mencionar aqui. Então, encontramos um indivíduo que, como nós sabemos, de regra, ele tinha que abençoar aquele filho, porque é norma, né? Outrora, o filho mais velho, o pai tinha que passar bastão a esse filho mais velho. Primogênito. Exatamente. Então, a mãe soube, ok, este pai quer passar o quê? Benção a este filho. Então, o que fez? Foi falar com o filho mais novo. Sabia que o seu pai quer passar benção a este indivíduo? Então, o teu irmão mais velho. Exatamente. Então, faça o seguinte. Vai procurar, prepara. Como o outro tinha pelos e este outro indivíduo não tinha. Então, o que acontece? A mãe manipulou este cenário. Então, nós percebemos que temos aqui uma mãe narcisista. Ela manipula porque tem um filho querido. Então, aí também encontramos... O favorito dela. Exatamente. E que não é o favorito do pai. Exato. Então, quando nós encontramos dois, como o pai e a mãe, que são narcisistas, encontramos a primeira coisa que é a disfuncionalidade dentro da família. Não se percebe limites dentro da família. Eu não percebo, por exemplo, quem é pai, quem é mãe, por uma razão muito simples. Porque é como se fossem dois choques, não é? Nós temos dois indivíduos que querem ocupar a superioridade dentro da família. Então, esta questão, em algum momento, entra em choque para os dois. Por essa razão que há discussões contínuas que não se rompem em algum momento. E os limites também não se percebem. Por essa razão que nós conseguimos ver na nossa sociedade crianças que, em algum momento, elas transferem aquilo que nós chamamos de transferência emocional para as pessoas, ou para as pessoas que trabalham, eu prefiro chamar de secretária, não empregada, as secretárias em casa. Exatamente. Então, começa a perceber que essa criança, quando ela vem a essa senhora, não essa secretária, corre, vai abraçar. Porque ela fez uma transferência emocional para esta senhora, porque tanto na mãe, tanto no pai, não encontra esse espaço porque o pai sempre está ocupado. A mãe também, vai falar com tua mãe. Não, vai falar com teu pai. Então, vem aqui, Júlio, vem aqui, X, abraça. E dá esse apoio emocional, o que o narcisista não consegue dar. Então, esta é uma outra característica de pessoas narcisistas, pais ou mães narcisistas. Não consegue transferir, porque eles não são empáticos, não consegue se colocar no lugar. O narcisista não é empático, quer dizer, colocar-se no lugar do outro. Exatamente. Ele é como, eu não consigo sentir a sua dor. Mesmo que chore, nem o que, não consigo sentir. E a gente, do outro lado, que não tem muita informação, vamos dizer, aquele é muito orgulhoso. Exatamente. Aquele é blá, 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 blá. Mas é o narcisismo neste momento que está a manifestar e a falar mais alto nesta pessoa. Interessante essa questão. Então, quer dizer que boa parte do que nós até tornamos como comum, é até coisa que natural, haver pais com, vamos dizer assim, favoritismo ou preferência por um filho em detrimento de outro, pode ser resultado justamente desse narcisismo em que um dos filhos não se submete, por exemplo, à prática manipuladora do seu progenitor, seja pai ou mãe, por exemplo. Então, nós acabamos normalizando isso, porque depois esses mesmos filhos, quando crescem, também vão viver e manifestar o resultado ou fruto dessa educação narcisística pela qual foram submetidos ou passaram. Isto é, a influência ou de um pai ou de uma mãe narcisista. E os próprios irmãos, às vezes, até acabam virando inimigos, por exemplo, porque vão ver que este ou aquele era favorito do mãe ou do pai.
Então, quer dizer que reproduzem-se problemas a nível de saúde mental, de relacionamentos. E que por vai exemplo, afetar as que vai gerações, afetar as né? gerações. Yeah. Até esse exemplo que usaste da secretária, que acaba sendo a que transmite O refúgio, né? refúgio do amor. Exatamente. E até, quer dizer, que dos cuidados. A referência passa a ser essa secretária, por Exato. exemplo. Puxa. Então, o que acontece, há algo muito interessante já quando falamos de saúde mental. Por exemplo, nós podemos ver que esses mesmos filhos começam já a engrenar na questão de drogas. De drogas. Percebe? Vários tipos de drogas. Exato. Né? E também a questão de suicídio. Suicídio. Por quê? Porque ele em casa nunca se celebra a diferença. Então, o narcisista não consegue celebrar a diferença. Ele O que é isso de celebrar a Exato, diferença? é onde eu quero chegar. Muito interessante. Então, nós estamos em casa. O pai não percebe que o meu tempo esgotou. Eu, como pai, o meu tempo esgotou. Eu tenho que dar liberdade aos meus filhos, a liberdade de escolha. Então, os pais, às vezes, Escolha não... e decisão. É decisão. O que dificilmente acontece com pais ou mães narcisistas. Então, ele não consegue entender que eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou professor e meu filho pode ser um atleta. O artista plástico. Exato. Então, ele desvaloriza todas as artes em nome do quê? Da engenharia, em nome da medicina. Porque ele para a mente dele, cursos são esses que, por exemplo, quando nós falamos de curso superior, ele olha como engenharia. Porque ele quer glória. Então, você vai me falar, meu filho é atleta. Qual é a glória que ele tem? Então, ele quer glória. Mas se esse mesmo filho é atleta, que também aconteceu com atleta, que posso não citar os nomes, ele foi rejeitado pela família, porque ele escolheu ser atleta, não é? Então, depois os pais disseram o quê? 2, 4 passos, esse indivíduo celebra um contrato milionário. Os pais já aparecem. Não, esse é nosso filho. Então, o narcisista também é interesseiro, né? Exatamente, sim, porque ele quer glória. Ele negocia. Exato. Então, se traz vantagens, glória, ele assim sacrifica aqueles valores seus. Voltando para essa questão, para além do suicídio, que pode ser por causa dessa questão das drogas, o suicídio. Exatamente, sim, porque e dois, começa o primeiro ciclo começa com a questão da mutilação. A criança começa a mutilar-se, né? Cortar, pegar exatamente a lâmina, etc. Mas isso começa a se isolar. É sempre o resultado de uma vivência narcisista, ou também há outras razões para que a criança... Porque existem, de facto... Existem outros fatores de risco. Exato. Sim, existem outros fatores de risco. Mas esta também é uma delas. Exato. Por uma razão muito simples. Imaginemos, Gilberto, um pai ou uma mãe que não consegue dar abraço, não consegue elogiar a criança. O pai, a criança regressa da escola, tem o seu TPC, pai, eu tenho TPC, não tenho tempo, sai daqui. Então, o que os narcisistas fazem? Eles só sabem pagar e depois controlar e exigir. Então, imagina essa criança que só tem um pai que exige e controla. A criança hoje tirou uma nota, por exemplo, 5. O que os pais não sabem, na verdade, falando exatamente deste assunto? Os pais pensam que a inteligência é determinada pela nota. Sim, a inteligência não é determinada pela nota. A sua criança pode tirar 2 valores, mas ele tem uma outra inteligência. Essa inteligência é outras áreas. E não tem tempo para explorar isso. Exato. Os próprios sistemas de ensino não exploram essas outras áreas. Então, essa criança não encontra um campo para manifestar o dom que tem ou o talento que tem. Então, ele olha, tem um irmão que sempre celebra-se, estão lá a abraçar, estão a elogiar. O que vai acontecer com este indivíduo? Que ele automaticamente vai isolar, porque ele não encontra esse espaço de amor, não encontra esse espaço de abraço, não encontra esse espaço de elogio. Estímulo, encorajamento. Exato. E até mesmo para identificar também o porquê teve 5, vamos supor. Porque é uma questão que nós conversamos numa sessão sobre assédio moral, em que víamos, por exemplo, na questão da... Por que nosso país, particularmente, vamos falar do nosso país, que tivemos essa cultura de que eu sou bom em letras, eu sou bom em ciências. Na verdade é porque em algum período na educação, primeiramente, um professor que ensinou português e tudo mais, ou então matemática, introduziu de tal maneira que aquela criança, vamos resumir, bloqueou. Porque seja violência, seja injúrias, palavras ofensivas, então diz você é burro, não sabe? Então ele se bloqueia para matemática, por exemplo, se refugia na língua portuguesa. E mais tarde vai desenvolvendo linha para as ciências sociais. Exato. Mas que não percebemos que, na verdade, é resultado de violência. Exato. E imagina só esse exemplo que Braz está a trazer. Esta criança na escola é ridicularizada ou sofre bullying.
talvez por causa da questão do corpo, etc. Ou Sim, várias razões. outras razões exatamente que essa criança pode ter e nós não sabemos. E hoje em dia também com essa mania que os professores têm de filmar, qualquer coisa estão a filmar as crianças e não sabem que isso também pode em algum momento retrair aquilo que é o conhecimento ou o processo de ensino e aprendizagem dessa criança. Então, esta criança já está inserida numa família disfuncional, porque tem pais narcisistas, não é? Um deles. Né? Exato. E na escola não encontra esse campo de apoio no sentido de poder encontrar um refúgio na professora ou no professor para poder expor, né, os desafios que passa na escola, em casa, neste caso. Então, o que acontece? Então, esta criança tem uma mina que é a família, que são os pais. E nós sabemos que os pais são vetores chaves para o desenvolvimento socioemocional de qualquer indivíduo. A família é chave. Desde a primeira infância. Não só na infância, Gilberto. Desde a concepção. Sim. Então, os pais têm, só para depois volto para essa questão, os pais têm, desde a concepção, no momento em que o Gilberto, o Braz ou o Mabasso tem um conhecimento de que a sua esposa está grávida, esse é o papel começar a fazer massagem. Esse é o papel começar a se comunicar. É por isso que nós introduzimos a ideia de homem grávido, né? Tipo, a mulher está grávida, então eu também estou grávida. Isso vai nos aproximar mais, vai permitir que tenhamos esse espaço. Faz parte da questão da paternidade. Exato, o exercício de paternidade. Exatamente. Então, ele tem essa responsabilidade. Então, ele esquece que a comunicação começa dentro da barriga. Então, esta criança, imaginemos um pai agressivo, não é? Está a agredir a mãe, etc. Esta criança ouve essas comunicações todas e já está transtornada essa criança. E nós, mas como é que essa criança não ouve? Essa criança não ouve. Dificuldades na fala. Exatamente. E transferimos até para ela, né? Tipo, a culpa é da criança. E depois também tem outra componente aqui que tem se verificado hoje em dia, de que precisamos de limitar as crianças de acesso a dispositivos, a televisão, enfim, acabamos limitando demasiado estes espaços, esses acessos. Isso não seria também uma demonstração uma manifestação de algum narcisismo? Porque, no fim, tanto que depois, quando, vamos lá, se eu hoje liguei a televisão e semana seguinte a criança faz uma prova e tira uma nota negativa, eu volto, lembro-me que na semana passada o Gilberto assistiu televisão, então é a televisão, então vamos fechar a televisão. Então, como é que analisa isto? É interessante a questão de família e tecnologia. Olha, dentro da família tem que existir aquilo que chamamos de limite, punição. É necessário, independentemente de ter para a construção do caráter do indivíduo. Olha, imaginemos uma criança que chega em casa, atira a pasta, atira o uniforme, está lá a comida, está a falar com a secretária, está lá a comida aqui e tudo mais. O que esperamos desse indivíduo daqui a 10 a 5 anos? Não sei se percebe. O que eu quero, com isso, o que eu quero dizer? É que a criança ela deve saber quem eu sou dentro da casa. Quem eu sou primeiro dentro da casa, no contexto familiar. E se eu, como pai, por exemplo, não é permitido, nós, como, por exemplo, psicólogos, não aconselhamos, não só nós como psicólogos, não aconselhamos muito, por exemplo, uma criança ter acesso a tablet. Porque ainda não tem uma maturação, né, em termos de inteligência emocional para manipular as tecnologias. Para processar a informação que inclusive tem acesso. Veja, né? só para tocar uma coisa engraçada aqui. Mesmo nós que somos adultos, somos manipulados nos Facebook, em qualquer rede de comunicação. Exato. Já imagina uma criança de 5 anos, seja, é aí onde... por que temos que colocar limite e punição? Por causa da questão também de pedofilia. A pedofilia que esta mesma criança pode sofrer, que nós os pais não compreendemos. Porque imagina uma criança, está a pegar o tablet, vai para o quarto dele, e o Gilberto Paz não tem o controle desta criança que está no quarto. Eu estou na sala, talvez estou com a esposa, estamos a conversar, uma conversa familiar, algumas coisas estamos a discutir, e a criança está sozinha, está a manipular o quê? Aliás, o estudo que fizemos no ano passado, sim, tanto Maracuene, Manhissa, Macia, né? Macia e Choque. Macia, Bilene, no distrito de Bilene e Choque, portanto, na região sul de
Moçambique, Sim, sim. ela revelou que as crianças começam muitas das vezes a ter este contacto, esta informação sobre sexo. Né? Exato. Não falando da sexualidade, Sim, sim. mas sobre o sexo com 10, né? 11 anos, Exato. tanto na quinta, sexta classe, Uhum. e não tem de fato capacidade de filtrar, Exato. não é? A informação. A A informação. Uhum. Yeah. Exato. O que mostra de facto outro perigo aqui. E nós também, como pais, não temos a capacidade de gestão, tanto de diálogo ou de gestão das relações com as nossas crianças. Exato. Exato. Ainda para não perder o fio. Olha, nessa questão que está a colocar, o que acontece? Esta mesma criança que eu não consigo ter o domínio, o controle, não é? Do que a criança está a consumir, ou que está a acontecer com esta minha criança, ou este meu filho, esta minha filha. O que nós podemos verificar? Por exemplo, a questão de crise de identidade. A criança, quando ela passa, o que é isso? Isso acontece na fase da adolescência, quando a criança é uma transição, uma fase de transição, não é? Então, esta criança passa, ela quer experimentar. Ela quer, só para